Bom dia, que dia legal, hein? Meu nome é Francisco Hiroshima, garanto, não sou japonês, tá? Isso já me rendeu bastante risadas, tá? Podem rir também. Imagine vocês, eu atendendo no consultório de São Paulo e os japoneses ligando para a minha clínica e perguntando, quem está atendendo? Doutor Antônio, doutor João e doutor Hiroshima. Hiroshima, pode marcar para ele, né? E aí, qual era a minha surpresa de, quando eles abriam a porta, que entrava, aí, Hiroshima não, eu digo, Hiroshima sim, pode entrar aqui. Mas tem um amigo meu que diz que eu sou o único nordestino japonês, ele me chama de Chico Hiroshi, né? Mas eu vim aqui para contar uma história para vocês, que é a história do menino que queria ser soldado. E esse menino, quando ele era bem criança, toda a vida que se perguntava a ele o que ele queria ser, ele dizia que queria ser soldado. Você quer ser general? Não, eu quero ser soldado. E ele não sabia explicar por que ele queria ser soldado. Ele tinha o ideal de ser soldado, mas não sabia o porquê. E para quem quer ser soldado, o dia mais importante que tem é o dia 7 de setembro, onde tem a parada, né? E o sonho dele era sair todo paramentado, né, com uma farda, com aquelas coisas penduradas, não sabia nem o que era. E ele chegou um dia e disse, mainha, compre uma farda para mim, para eu sair no dia 7 de setembro. E a mãe disse, beleza, eu vou comprar. E ele espalhou na escola que ia sair no dia 7 de setembro, paramentado como soldado, né? E aí, qual foi a surpresa dele? Que no dia do 7 de setembro, todo mundo se perfilando para desfilar, a mãe dele não chegava. E os colegas, cadê? Você disse que ia sair todo paramentado. E qual foi a surpresa dele? Que a mãe errou completamente o que ele tinha pedido, né? E naquela época ele foi vítima do que hoje a gente conhece como bullying, né? Só que aí ele teve uma ideia. Naquela época ele já desenhava um pouco melhor do que as crianças da época, da idade dele, né? Então ele disse, já sei, eu vou começar a desenhar o que eu quero para minha mãe agora, ver se entende, porque verbalmente não funcionou, né? E então ele fez o primeiro teste, ele começou a desenhar, e qual foi a surpresa dele? Começou a funcionar. Ele queria uma bicicleta, do jeito que ele desenhava, a mãe comprava. Quando tinha dinheiro, né? Claro. E aí ele começou a fazer a mesma coisa, ou seja, desenhava e a mãe comprava o que ele queria, né? No entanto, um belo dia, ele brincando na sala da casa dele, ele escutou o pai dele dizer a seguinte frase, meu pai está ficando cego. E aí, ele sentou e disse, mas cego, o que é que significa isso, né? E o pai dele logo explicou, olha, meu pai vai perder a visão e é uma doença hereditária chamada glaucoma. Naquela época, eu não sabia o que era glaucoma. Então, fui ao dicionário saber o que era aquela palavra chamada de hereditária. E lá estava escrito, em letras garrafais, hereditário, que passa de pai para filho. Ferrou, né? Meu avô vai tá cego. Meu pai vai ficar cego. Eu vou ficar cego, cara. Isso eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, alguma coisa eu teria que fazer alguma coisa. Como é que eu ia ganhar dinheiro? Cego, né? Como é que eu ia continuar desenhando cego? Não tinha condições. Então, eu tinha que tomar alguma atitude para mudar esse destino. E aí, veio uma nova ideia. Andando pelo meu interior, que eu digo que é meu, porque é dos meus pais, Açu, no Rio Grande do Norte, terra dos poetas, tá?
vi um cego tocando sanfona. Eu digo, opa, vou aprender a tocar sanfona, pelo menos quando eu ficar cego, eu toco a sanfona, boto o pratinho lá, tiro o meu, né? E foi assim que eu fiz. Comecei, autodidaticamente, a aprender a tocar sanfona. Não tão bem. Tem um colega meu, quando me vê tocando, diz, faz quanto tempo que você toca sanfona? Eu digo, faz um bom tempo. Ele diz, porque ainda não aprendeu. Mas dá para arranhar. Então, vamos aprender a tocar sanfona. No entanto, me veio outra dúvida na cabeça. Bem, eu vou aprender a tocar sanfona, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou conseguir me sustentar, mas se a doença é hereditária, como eu vou evitar de passar para minhas filhas? Eu vou resolver meu problema, mas minhas filhas, como é que eu vou fazer isso? E foi aí que me veio a ideia, vou fazer medicina. Vou estudar essa doença, vou curar, vou achar cura e vou abortar a evolução dessa doença maligna que cega e que só anda para frente. A visão que você perde não recupera. E eu lembro bem, na minha infância, meu avô já cego, eu sentado ao lado dele e ele procurando com a mão um raio de luz. E eu peguei na mão dele e disse, vovô, o que é que o senhor quer? E ele disse, quero ver o sol. Então, eu disse, vou fazer medicina. Só que, mais uma vez, o destino me pregou uma peça. Meu pai foi desempregado e eu tive que sair do colégio. Mas, mais uma vez, não baixamos a cabeça. Com 11 anos de idade, eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Meus pais iam me tirar do colégio. Eu vou falar com o irmão diretor do colégio e vou resolver essa parada. Fugi de uma aula, entrei na sala dele, fui prontamente retirado pela secretária e ela disse, o que é que você quer falar com o diretor? Eu digo, só com ele. Curiosidade. É coisa particular aqui. E ele viu aquele menino de 11 anos petulante, né? Disse, o que é que você quer? Eu digo, irmão, meu pai foi desempregado e eu quero continuar a estudar. E, meus amigos, eu ganhei uma bolsa de estudos da 5ª série primária ao pré-vestibular. A partir daquele dia, minha vida mudou. E então, com um único compromisso, nunca ficar em recuperação e muito menos ser reprovado. E aí eu consegui terminar meus estudos e fazer o vestibular para medicina e entrar no curso de medicina da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E assim que eu entrei no curso, logo percebi a minha incapacidade diante daquela doença chamada glaucoma. Fiz a especialidade de oftalmologia, fui para São Paulo, fiz doutorado, fui atrás de tudo e vi que a doença era muito maior do que eu imaginava. E aquele sonho de criança de querer evitar a transmissão genética ficou um pouco para trás. Mas, ao voltar para a minha cidade, eu disse, da mesma forma, algo ainda pode ser feito. E então, eu criei uma startup, né? Uma empresa que tentava, como missão, desenvolver dispositivos que, acoplado ao celular, pudesse dar diagnóstico e combater a cegueira. Nós fizemos um estudo e escolhemos uma doença chamada ceratocone. Se esse auditório aqui tem 1000 pessoas, provavelmente 2 a 3 pessoas possam ter ceratocone aqui, porque é uma doença que acomete 1 para 400 pessoas. É uma doença que a córnea vai deformando, ceratos significa córnea, e cone seria a forma de cone. O grau começa a avançar, chega a um ponto que os óculos não resolvem mais,
você passa a usar lente de contato rígida e algumas pessoas, em torno de 20% a 40%, vão para transplante. Ou seja, esperar um doador que faleceu, retirar a córnea desse cadáver e isso ser transplantado na pessoa doente. Só que essa doença, ela pode levar à cegueira. E, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2011, em torno de 24 mil transplantes feitos no Brasil, 14 mil, mais um pouquinho de 14 mil, foram de córnea, para vocês terem noção da dimensão dessa doença. E desses transplantes, o segundo colocado foi ceratocone. Como é que se dá o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico dessa doença se dá através de um aparelho chamado topógrafo. E o topógrafo de córnea, para vocês terem uma ideia, o mais barato hoje custa em torno de $20 mil e o mais caro $100 mil. Como eu posso combater uma doença com aparelhos tão caros? Não tem condições. São aparelhos caros, sem mobilidade e que possivelmente nem todas as clínicas privadas tenham esse aparelho. Só que, se você der o diagnóstico precoce do ceratocone, hoje, atualmente, nós já temos um tratamento em que você consegue enrijecer essa córnea e fazer com que a doença não evolua. Então, percebam, eu tenho uma doença que leva à cegueira, que causa sequelas psicológicas, que se inicia mais ou menos na pré-adolescência, que dificulta você definir a sua profissão, porque você é acometido com uma deficiência visual. Mas, se você der o diagnóstico precoce, hoje nós já temos o tratamento. E o diagnóstico precoce só pode ser feito através de tecnologia, mas uma tecnologia barata. E foi aí que aquele menino teve outra ideia. E por que não fazer um topógrafo para o celular? Já que todos vocês aí, o celular provavelmente que vocês têm na mão, tem um poder de processamento talvez maior do que o computador que levou o homem à Lua. Então foi vendo isso que nós criamos um aparelho que, acoplado ao celular, de baixíssimo custo, ele consegue bater a foto do olho das crianças e, através da internet, mandar para um especialista que diga se a criança tem a doença ou não. Mas o próprio aparelho, ele já pode dizer se a criança tem ou não tem a doença. Então você imagine você disseminar esses aparelhos em escolas, em que no interior do Nordeste uma professora possa fazer o dia do combate ao ceratocone e mandar esses resultados para um hospital referenciado, e nesse hospital referenciado, os médicos poderem avaliar e dizer, olhe, só mande essas duas crianças que estão sob risco. Então, vocês podem imaginar o quanto nós otimizaríamos o serviço público com essas estratégias. Hoje, a medicina não pode mais ficar dentro do consultório. Hoje, dentro do meu consultório, eu me sinto inútil. Eu sou mais um médico. Mas com os aparelhos que nós criamos lá, nós somos milhões. E aí, fomos desenvolvendo outros aparelhos que estão na nossa bancada, sempre pensando na parte de prevenção, né? Além do que, eu posso mapear em todo o Brasil e saber onde estão meus doentes, onde eu vou ter que gastar os meus recursos para combater aquela doença, e não gastar de forma desordenada, sem saber onde estão os doentes, né? Então, esse é o aparelho que nós desenvolvemos. Já tivemos parcerias com multinacionais, mas que, infelizmente, não foram para frente por motivos outros, né? Mas o nosso sonho é que o aparelho possa chegar em todos os cantos do mundo, né? E que isso possa combater a cegueira que tanto nos aflige no nosso dia a dia. Aqui é alguma aplicação do próprio aparelho. Nós ganhamos um prêmio de melhor trabalho científico do Norte e Nordeste em prevenção à cegueira. Também fomos finalistas dentro de 20 mil trabalhos no Brasil, dentro da área de tecnologia e de inovação no combate à cegueira,
com alta acessibilidade e de baixo custo, tá certo? Então, é isso que a gente tinha para falar para vocês e dizer que aquele menino que queria ser soldado continua combatente e vai continuar combatente até o último dia de vida dele. Obrigado.